Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Nós estamos aqui com a nossa série de reflexões devocionais com o tema Aprenda a Orar, um guia em 7 dias, e nós chegamos hoje ao 7º dia, graças a Deus por isso. Eu queria convidar você a refletir em alguns textos. Eles estão em Isaías, capítulo 40, versículo 8, Filipenses 4, 6 e 7 e 1 João 5, 14 e 15. E eu queria hoje, no 7º dia da nossa reflexão, perguntar para você: a oração funciona mesmo? Será que funciona? Timothy Keller, ele diz o seguinte: a oração, embora muitas vezes seja desgastante e até uma agonia, é a longo prazo a maior fonte de poder possível. Eu creio nisso. As pessoas costumam dizer o seguinte: Deus não respondeu minha oração. Na verdade, Deus ele ouve e ele responde todas as nossas orações. A questão é que nem sempre aquilo que Deus responde é o que nós pedimos ou esperávamos quando fizemos a oração. Tem momentos que Deus é muito claro, muito específico, ele diz um sim. Tem momentos que Deus ele é taxativo e diz não. E tem momentos que Deus espera de nós que nós tenhamos paciência e aguardemos o tempo certo. Agora, não é porque Deus respondeu diferente do que você esperava que Deus não respondeu a sua oração. Nós temos a tendência egoísta muitas vezes de achar que Deus tem a obrigação de nos agradar ou de dar respostas favoráveis ou que concordem totalmente com aquilo que nós pedimos. Esse padrão de pensamento já foi alimentado por grande parte aqui de nós. Tanto eu quanto você que está ouvindo, nós já fizemos isso. Quando isso acontece, o nosso coração ele tende a ficar chateado, se resigna, né? E isso é difícil de aceitar. Só que nós não podemos permitir que o desânimo de uma oração não respondida de acordo com a nossa vontade abafe a nossa vida de intimidade com Deus, porque nós precisamos compreender algumas coisas. Primeiro, que Deus é soberano e Ele tem todas as coisas no controle das mãos dele. Outra coisa, nós não vemos o todo da nossa vida, nem o todo daquilo que estamos pedindo, mas o Senhor vê. E o Senhor espera que nós amadureçamos num relacionamento com Ele, num diálogo com Ele, e não simplesmente numa vida de pedir e receber, de querer e ter na mão. Isso não representa maturidade. Se nós olharmos o nosso relacionamento com os nossos filhos, nós percebemos isso. Quando eles são pequenos, eu quero, e tem birra, e tem choro, e tem manha, e quando a gente diz um não, tem uma sinfonia de lágrimas e choro. Quando os nossos filhos crescem, eles começam a amadurecer, e o não começa a fazer parte de um diálogo. Aos poucos eles aprendem a argumentar e a conversar conosco, e nós entramos em relacionamento de diálogo e amadurecimento da afinidade. Tem situações que, se eu hoje chegar para o meu pai e falar para ele determinada situação, eu já sei, meu pai não vai concordar com isso. Então isso representa o quê? Que existe uma afinidade, uma maturidade nesse relacionamento. Quando nós não temos a resposta que desejamos de Deus, em vez de nós perguntarmos por que Deus não quis, por que Deus não deixou, por que Deus não permitiu, nossa atitude deve ser outra. Por quê? Porque isso indica que Deus está agindo em outro sentido. Então é perguntar: Senhor, como que isso vai cooperar para a Tua glória na minha vida? E tentar entender o que Deus espera que nós façamos para nos unirmos a Ele no propósito que é dele. E a Bíblia diz que no propósito dele, na vontade dele, nós encontramos tudo que é bom, perfeito e agradável. Agora, a oração funciona mesmo? Vai depender da definição de oração que nós temos.
Se oração é apenas um relacionamento de pedir e esperar que Deus conceda, eu te digo, a oração não funciona, porque nem sempre você vai ter aquilo que você pede. Agora, se você compreender que a oração é um relacionamento, é um diálogo contínuo e constante, que ele acontece a todo o momento e que ele tem por prioridade que você cresça em intimidade com o Senhor, a oração sempre funciona. Agora, conforme a gente conclui aqui a nossa série de estudos de devocionais sobre a oração, quando alguém disser assim, olha, a vida está difícil, você pode dizer para essa pessoa, ore. Se de repente alguém estiver passando por um momento de muita tranquilidade e satisfação, diga para essa pessoa, ore. E nos intervalos, ore. Porque nossa vida de oração não pode depender das circunstâncias. A nossa vida de oração tem que depender de Deus. Como você tem consciência plena de que Deus está perto de você, falando com Ele. Não pode ser uma consciência só aqui na mente. Tem que ser uma consciência lá dentro, no nosso espírito, onde o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito e nós temos intimidade com Ele. Então vamos continuar orando nos dias ensolarados, nos dias chuvosos, nos tempos bons, nos tempos maus, no momento de muita agitação e nos momentos da calmaria. Ele está sempre conosco, perto de nós. E eu digo para você, o Senhor está mais perto de você do que a sua própria respiração. Para refletir nesse último dia, você já se perguntou em algum momento por que Deus não respondeu determinada oração? O que essa experiência trouxe para você? Você conseguiu discernir através dessa experiência o que Deus estava querendo fazer ou dizer a você? É muito importante a gente ter esses momentos de reflexão, porque uma oração respondida com um não, ela abre precedente para um novo diálogo, para entender o que Deus está dizendo sim, mesmo quando nos responde não. Eu quero que você seja muito abençoado, que a sua vida de oração tenha realmente um upgrade, que você se aprofunde na intimidade com o Senhor e que você seja alguém engajado e pronto para engajar pessoas numa vida de oração mais profunda. Que Deus te abençoe grandemente. Continua aqui com a gente, compartilha o que isso trouxe para a sua vida, compartilha isso com outras pessoas. E se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, porque isso nos ajuda, nos estimula a continuar produzindo conteúdos que vão abençoar você. Que Deus te abençoe.